O Brasileirão é um campeonato realmente imprevisível. Todos os anos, diversos clubes brigam pelo título, e às vezes times que despontam na frente como grandes favoritos acabam perdendo o troféu nas últimas rodadas. Eu sou o Neto e hoje vou te mostrar os times que estavam com as duas mãos na taça, mas acabaram perdendo o título nas últimas rodadas. Vamos começar pelo Furacão. Em 2004, na segunda edição do Campeonato de Pontos Corridos, o Atlético Paranaense vivia grande fase. 2 anos antes, em 2001, o clube havia sido campeão brasileiro pela primeira vez. E o rubro-negro buscava o bicampeonato. Os paranaenses montaram um grande elenco, com jogadores como Fernandinho, Denis Marques, Dagoberto e Washington Coração Valente. Este último, aliás, que bateu o recorde de maior artilheiro do Brasileirão ao marcar 34 gols no campeonato. Naquela época, a Série A contava com 24 equipes, e o Furacão fez uma grande campanha, disputando o título com o Santos durante todo o campeonato. Por exemplo, nas últimas 14 rodadas do Brasileirão, o Atlético liderou em 10. Porém, o Santos também tinha grandes jogadores, como o Elano e o Robinho, por exemplo. Na 40ª rodada, a 6 do final, os atleticanos assumiram mais uma vez a liderança do campeonato, após uma vitória sobre o Fluminense fora de casa. Nesta posição ficou até a penúltima rodada, quando o Vasco, que lutava contra o rebaixamento, entrou em cena na disputa do título. Acontece que o Cruz Maltino recebeu o líder Atlético Paranaense na partida da 45ª rodada. O Furacão tinha 85 pontos, 2 a mais que o Santos. Porém, mesmo brigando na parte baixa da tabela, quem venceu o jogo foi o Vasco. Enquanto isso, o Peixe goleava o São Caetano fora de casa, chegando aos 86 pontos e assumindo a liderança. Então tudo ficou para ser decidido na 46ª e última rodada do Brasileiro, e os atleticanos não conseguiram superar o Botafogo dentro de casa, terminando apenas com um empate em 1 a 1. Já o Santos não bobeou, e com uma vitória justamente sobre o Vasco, levou o título nacional. Assim, o Furacão, que liderou 10 das últimas 14 rodadas e dependia apenas de si para ser bicampeão brasileiro, acabou ficando na segunda posição, adiando o sonho do título indefinidamente. 4 anos depois, na Série A de 2008, foi a vez do Grêmio viver algo parecido. Grêmio, aliás, que em 2023 também está na briga pelo título. Mas a última vez em que o tricolor foi campeão brasileiro foi há quase 30 anos, em 1996. Porém, por pouco em 2008, o tricolor não conquistou seu primeiro título na era dos pontos corridos. O time comandado por Celso Roth fez um excelente brasileiro e na 14ª rodada assumiu a liderança da competição após uma humilhante goleada por 7 a 1 sobre o Figueirense. A campanha era tão boa que na virada do turno, na 20ª rodada, o Grêmio era líder com 44 pontos, 5 de vantagem sobre o segundo colocado Cruzeiro e 11 pontos do até então longe da briga São Paulo. Esta vantagem se manteve até a 25ª rodada, quando uma derrota dentro de casa para o Goiás começaria a mudar tudo. 2 jogos depois, na 27ª rodada, após passar 13 jogos na liderança, este posto foi perdido para o Palmeiras. Porém, o Grêmio conseguiu recuperar o primeiro lugar na 29ª rodada. E por fim, na 33ª rodada, faltando 5 para o final do campeonato, o tricolor saiu definitivamente da ponta da tabela. O mais surpreendente é que quem assumiu a liderança foi o São Paulo, que, como eu já citei, na virada do turno, estava na 5ª posição a 11 pontos dos gaúchos. Com uma reação surpreendente, o São Paulo chegou a vencer 9 de 10 jogos consecutivos, se sagrando campeão brasileiro de 2008. Assim não deu para o Grêmio, que apesar de liderar o campeonato por 17 rodadas, acabou na 2ª posição. No ano seguinte, em 2009, foi a vez do Palmeiras repetir a história. Ao contrário do Palmeiras forte de hoje em dia, que briga por todos os títulos possíveis, naquela época o Verdão não conquistava o Brasileirão desde 1994. Mas neste ano de 2009, o Alviverde montou um time até interessante, com Wagner Love, Diego Souza em grande fase, o lendário goleiro Marcos, entre outros. Ao longo da competição, o clube se tornou um dos favoritos ao título, assumindo a liderança na 15ª rodada, após uma vitória sobre o Fluminense. A vantagem palmeirense só crescia, e na 27ª rodada, eles abriram 5 pontos de distância para o segundo lugar São Paulo e 12 à frente do Flamengo.
O grande problema é que o Brasileirão é um campeonato longo, desgastante e traiçoeiro. E o Palmeiras tinha um time interessante, mas não um grande elenco. As reposições eram meio fracas, e não deu. Nas últimas 10 rodadas, o Alviverde Paulista fez uma campanha digna de rebaixamento. Foram apenas 9 pontos conquistados, com 3 empates, 6 derrotas e apenas 2 vitórias. Por isso, na 34ª rodada, depois de passar 13 jogos consecutivos como líder, os palmeirenses foram ultrapassados pelo São Paulo. Mas a tragédia não parou por aí. O Palestra fez uma reta final tão ruim que nem sequer para a Libertadores eles se classificaram. No total, foram 17 jogos como líder do Brasileirão. E mesmo assim, não só perdeu o título, como terminou na 5ª posição. Um vexame dos grandes. E quem ficou com o título foi o surpreendente Flamengo, que teve uma incrível reação, conseguiu tirar 12 pontos de diferença do Palmeiras e assumiu a liderança a 2 rodadas do fim. 11 edições mais tarde, na Série A de 2020, foi a vez de 2 clubes viverem a mesma situação. O primeiro foi o São Paulo. Comandado por Fernando Diniz, o tricolor paulista contava com alguns jogadores de nome, como Arboleda, Hernanes e Daniel Alves. Aquele Brasileirão não teve um líder único e absoluto durante todo o ano, porém o São Paulo se destacou e tinha uma campanha tão boa que da primeira até a 24ª rodada, os paulistas perderam apenas 2 jogos. Ao fim da 27ª rodada, uma vitória fora de casa sobre o Fluminense fez com que o São Paulo abrisse 7 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado Atlético Mineiro. Naquela edição, por conta da pandemia, o Campeonato Brasileiro terminou apenas no ano seguinte, e a virada de ano não fez nada bem ao tricolor. Já no início do ano, na primeira partida válida pela 28ª rodada, o São Paulo perdeu de 4-2 para o Bragantino, e a partir daí foi ladeira abaixo. A péssima oscilação teve um resultado na 31ª rodada, quando após serem goleados dentro de casa pelo Inter, com direito a 3 gols do Yuri Alberto, o São Paulo também perdeu a liderança, para não voltar mais. Ao fim do campeonato, o tricolor terminaria na 4ª posição, a 5 pontos do campeão. E por falar no Inter, ele é o segundo clube de 2020, mais um da lista dos que pipocaram nas últimas rodadas. O Colorado de Yuri Alberto, Edenilson, Thiago Galhardo e companhia fez um brasileiro muito bom, liderando a competição em vários momentos diferentes. Ao todo, foram 16 rodadas na primeira posição. No retorno, por exemplo, o time conseguiu embalar uma sequência de 9 vitórias seguidas. A já citada goleada sobre o São Paulo na 31ª rodada valeu o retorno do Colorado à liderança. O Inter, que conquistou o seu último Brasileirão em 1979, há mais de 40 anos, estava a 7 jogos do tetracampeonato nacional. Acontece que no Brasileirão não se brinca, e os gaúchos perderam desempenho na reta final, chegando ao ponto de, na 36ª rodada, deixarem o Flamengo encostar, com a diferença de apenas 1 ponto. Desta forma, a penúltima rodada foi uma espécie de grande final antecipada, isto porque o jogo era justamente entre Flamengo e Internacional, ou seja, valia a liderança. E quem se deu bem foi o rubro-negro, que venceu o Colorado por 2-1, assumindo a liderança da competição. Mas nem tudo estava perdido, pois na última rodada quem vacilou foi o Flamengo. Os cariocas perderam a sua última partida para o São Paulo, então bastava ao Inter uma simples vitória em casa contra o Corinthians para que levassem o Campeonato Brasileiro. E quem disse que seria fácil? Com direito a pênalti para o Inter anulado e um gol de Edenilson também anulado por impedimento, o Colorado não conseguiu sair do 0-0. Por isso, mesmo com a derrota, quem levou o título brasileiro foi o Flamengo. O Internacional, por sua vez, ficou na 2ª posição, em uma das perdas de títulos mais dolorosas de todos os brasileirões. Para finalizar, eu vou falar do time que me inspirou a produzir este vídeo, o Botafogo de 2023. Eu vou deixar bem claro para todo mundo entender que eu não estou dizendo que o Botafogo não será campeão. Vou apenas narrar os fatos que ocorreram até o momento em que editei este vídeo. Campeão brasileiro pela última vez em 1995, os últimos anos do Fogão foram terríveis. São quase 30 anos sem títulos importantes e soma-se a isso 3 rebaixamentos para a Série B. Porém, as coisas começaram a mudar quando o clube virou SAF e foi adquirido pelo empresário John Textor.
O resultado veio rápido. O Alvinegro venceu a Série B de 2021 e retornou à Elite de 2022. E já neste ano de 2023, surpreendeu a todos, não só brigando pelo título brasileiro após muitos anos, como também se destacando como principal favorito. O Botafogo fez uma campanha avassaladora. O time assumiu a liderança ainda na terceira rodada da competição, de onde parecia que não ia sair mais. O Alvinegro fez simplesmente o melhor primeiro turno da história do Brasileirão. Foram 47 pontos conquistados, com apenas 2 derrotas, 2 empates e 15 vitórias. Nesta altura do campeonato, o Botafogo conseguiu abrir absurdos 13 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado Palmeiras. Definitivamente, o Glorioso era o grande favorito ao título brasileiro. Mas o que parecia impossível aconteceu. O pesadelo botafoguense começou justamente na virada do turno. A campanha alvinegra é pífia. Foram 17 rodadas do retorno, com o Botafogo empatando 6 jogos, perdendo 7 e vencendo apenas 3. Uma destas derrotas foi emblemática. Na 31ª rodada, diante do Palmeiras, o clube carioca chegou a abrir 3-0 no primeiro tempo, e a vitória parecia muito bem encaminhada. Mas com um segundo tempo irreconhecível, eles sofreram uma virada palmeirense e perderam por 4-3. Vexame após vexame, sua vantagem de 13 pontos foi derretida, e o que já era horrível piorou na 34ª rodada, quando o Palmeiras assumiu a liderança após uma vitória sobre o Inter. Desta forma, depois de passar 30 rodadas do Brasileiro como líder, o Botafogo não só perdeu esta posição para o Palmeiras, como deixou a disputa pelo título completamente aberta. Neste momento, o Alvinegro não depende mais apenas de si próprio para ser campeão. E caso não conquiste este campeonato, esta com certeza será a maior pipocada de todos os brasileirões já disputados até então. E aí, você acha que o Botafogo ainda vai ser campeão? Lembrava das outras pipocadas pelos títulos? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo se tiver gostado e assiste outro vídeo meu que você pode até gostar.